Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações ecológicas interespecíficas, também conhecidas como interações interespecíficas. Vamos lá? Então, gente, o que é uma interação interespecífica? A relação interespecífica nada mais é do que a relação entre indivíduos de espécies diferentes dentro de um ecossistema. Então, vejam, nas interações intraespecíficas, nós tínhamos relações de indivíduos da mesma espécie, ok? Agora, nós vamos ter nas interações interespecíficas a relação de indivíduos ali de espécies diferentes. Por isso, inter, diferente, ok? E aí, nós não falamos mais em uma população. Nós não falamos das relações de uma população. Nós vamos estar falando das relações de uma comunidade, ok? Por que, Cleito? Porque nós temos mais de uma espécie envolvida. Tranquilo? Então, basicamente, nós conseguimos dividir as interações interespecíficas em positivas e em interações interespecíficas negativas. Dentro das positivas, nós vamos ter o mutualismo, a protocooperação, o inquilinismo e o comensalismo. Dentro das interações interespecíficas negativas, nós vamos ter o amensalismo, o predatismo, o parasitismo e a competição interespecífica, ok? Basicamente, quando a gente fala também nessas relações interespecíficas, nós vamos estar falando de efeitos que são gerados dentro de uma determinada população. Então, vejam, se nós temos uma relação entre indivíduos de espécies diferentes e eles podem ou se ajudar quando nós temos uma interação interespecífica positiva, ou prejudicar um ou ambos os indivíduos, quando nós temos uma relação interespecífica negativa, existe um efeito causado a esse ganho ou a essa perda dentro dessa população. E aí nós conseguimos simbolizar essas relações, esse efeito nas interações interespecíficas com positivo, quando existe crescimento da população, e aí nós vamos ver os exemplos mais na frente. Negativo, quando existe redução de uma determinada população, e um zero, quando as populações elas se mantêm, quando não existe nenhuma influência para determinada espécie naquela interação, ok? E aí nós temos como exemplo de interação menos menos a competição, mais o mutualismo, mais a protocooperação, mais zero o comensalismo, menos zero o amensalismo, mais menos a predação e mais menos o parasitismo. Ah, Cleito, o que é que quer dizer essa simbologia? Então vejam, quando eu tenho uma relação interespecífica menos menos, como é o caso aqui da competição, o que acontece é que ambas as espécies que estão envolvidas nessa interação, elas vão reduzir a sua população. Um exemplo muito bom aqui do mutualismo, que é quando os indivíduos eles dependem um do outro e eles se ajudam. E aí eles conseguem sobreviver. Nós vamos ver um exemplo mais na frente. É um exemplo de interação interespecífica mais. Por quê? Porque as duas espécies envolvidas elas vão estar colaborando para o desenvolvimento daquela população. Um outro exemplo aqui seria o comensalismo.
onde uma das espécies vão se beneficiar e a outra espécie é neutra. Ela nem ganha e nem perde com essa interação, ok? E um outro exemplo aqui é o do amensalismo, onde existe uma relação menos zero, ou seja, uma das espécies vai ter um efeito negativo e vai reduzir sua população, enquanto a outra vai se manter neutra. Na verdade, ela acaba prejudicando essa espécie que reduz a população de forma meio que involuntária. Nós temos também as interações com a simbologia mais-menos, onde um indivíduo vai ganhar, vai aumentar a sua população, enquanto o outro vai reduzir a sua população, como é o caso da predação, que é o que nós vamos ver aqui, certo? Então, o tigre predando ali um cervo, ok? Então, já que ele está predando, esse cervo aqui vai sair da população. Então, ele vai morrer para que sirva de alimento para esse tigre aqui. Então, o exemplo de predação é um exemplo mais, porque o tigre vai estar se beneficiando e, consequentemente, aumentando sua população, enquanto o cervídeo aqui ele vai estar reduzindo a sua população, ok? Então vamos lá. O primeiro dos exemplos de interações interespecíficas positivas, ok? Vai ser o mutualismo. Então, dentro do mutualismo, nós temos ali uma participação de duas espécies, certo? Onde ambas essas espécies vão se beneficiar e, vejam o detalhe, elas vão manter uma dependência, ok? E aí eu tenho dois exemplos aqui. O primeiro é o dos líquens, que é uma associação ali entre algas verdes e fungos, ok? Nesses líquens, o que é que eu vou ter? O fungo, ele se associa a essas determinadas algas e aí ocorre o desenvolvimento de ambas as espécies. Por quê? Porque a alga vai fornecer para esse fungo basicamente oxigênio, ok? Ela produz ali sua fotossíntese e libera oxigênio, fornecendo esse oxigênio para o fungo. Enquanto o fungo, como um decompositor, ele vai gerar ali subsídio de carbono para essa alga. Então, quando ele libera o dióxido de carbono, ele vai estar auxiliando essa alga, mas ele também gera ali alguns nutrientes que podem ser absorvidos por essas algas, como algum resquício de matéria orgânica, por exemplo. Então, vejam, a alga está ajudando o fungo e o fungo está ajudando a alga. Quando ambos ganham, ou seja, uma relação interespecífica mais, ok? Nós temos um mutualismo. Lembro a vocês que esse mutualismo ele tem que gerar dependência. Então, se eu separar aqui essa alga desse fungo, eles não conseguem sobreviver, ok? Então, eles têm que estar unidos, juntos, para que haja ali sobrevivência e haja também o crescimento ali de ambas as espécies, ok? Um outro exemplo aqui é que em muitos herbívoros existem algumas bactérias, às vezes até protozoários, como é o caso dos cupins, que produzem uma enzima. E essa enzima ela é chamada de celulase. Nas plantas, todas as plantas, existe uma parede celular. Essa parede celular ela é de celulose. E a enzima celulase degrada essa celulose e decompõe ela em glicose. E glicose é ali uma fonte geradora de energia. O gado, eles não conseguem, por exemplo, decompor essa celulose. E aí elas
eles conseguem adquirir essa glicose da celulose a partir de um mutualismo com bactérias que produzem celulase, ok? Então, qual o benefício que tem nisso? No intestino ali do ruminante, né, que é o nosso exemplo, vai se ter colônias dessas bactérias e quando ele ingere esses alimentos, esse capim, alguma planta, simplesmente o que acontece é que essas bactérias liberam ali a sua celulase e aí decompõe-se a celulose. Parte dessa glicose ali da celulose vai ser absorvida pelo intestino do ruminante. Outra parte vai ser ali cedida às bactérias. Então vejam, as bactérias que vão liberar ali a celulase, elas vão crescer. Por quê? Porque elas tanto têm abrigo ali no trato digestório do ruminante, como elas também têm alimento. E o gado, né, o nosso ruminante, ele também vai se beneficiar. Por quê? Porque ele não tem a enzima celulase e aí muito daquela celulose que ele ingeriu iria ser perdida, ok? Então, mutualismo, quando ambos se beneficiam e geram dependência. O nosso segundo exemplo é uma protocooperação. Na protocooperação, existe ali a participação de duas espécies, porque é uma relação interespecífica, onde ambos vão se beneficiar. Então, vejam, ela é uma relação mais. Porém, esses indivíduos eles conseguem viver ali separados, ok? Então, na protocooperação, existe ali o benefício de ambas as espécies, porém, essas espécies podem viver de forma independente. E aqui eu tenho um bom exemplo do gavião carrapateiro e o gado, certo? Vejam, muitos desses animais eles acabam adquirindo ali parasitas, né, ectoparasitas, como é o caso dos carrapatos. E aí isso prejudica aquele animal, ok? E aí qual é o papel do gavião carrapateiro? Ele simplesmente pousa ali nesses animais e começa a catar aqueles ectoparasitas, ok? Aqueles carrapatos. Vejam se os dois não se beneficiam. O gavião carrapateiro vai se alimentar daqueles carrapatos. Então, vai haver crescimento populacional. Enquanto a vaca, o gado lá, o indivíduo que deixar ele fazer essa coleta dos carrapatos, vai estar se livrando de um ectoparasita. E isso possibilita que ele também se desenvolva. Então, ambos vão se beneficiar. Agora, se caso esse gado aqui não tivesse o carrapato, o gavião carrapateiro iria se prejudicar, iria morrer? Não. Por quê? Porque ele possui outras fontes de alimento, ok? Então, ambos vão se beneficiar, porém, se caso não existisse essa relação, ambos conseguiriam sobreviver, tá certo? A terceira interação interespecífica positiva é o comensalismo e o inquilinismo, certo? Vejam, essa relação é uma relação mais zero, que é quando existe o benefício de apenas uma das espécies, porém não se causa nenhum prejuízo ao outro, ok? É o caso aqui do nosso exemplo, né, do tubarão e de algumas espécies de peixes. Essas espécies de peixes, elas conseguem guiar ali, e o nome do peixe é peixe-guia mesmo, elas conseguem seguir esses tubarões e elas simplesmente não vão se prejudicar, não vão prejudicar aquele indivíduo. Por quê? Porque elas se alimentam somente de restos
dos alimentos do tubarão. Então, quando o tubarão está lá se alimentando, deixa ali fragmentos, restos, e esses peixes-guia, eles vão se alimentar desses restos. Vejam se não é uma interação de comensalismo, onde um ganha, quem é que ganha? O peixe-guia. E o outro não tem nenhum prejuízo. Então, é impertinente, né? Se o tubarão tivesse com peixe-guia ou não, ele iria sobreviver e ele não está se prejudicando de forma alguma. Já no inquilinismo, nós temos o mesmo tipo de relação, mais zero, só que de moradia. E aí eu trouxe aqui um exemplo bem interessante do peixe palhaço, certo? E uma medusa, perdão, um pólipo, certo? O que é que acontece? O que acontece é que esse pólipo aqui, ele possui ali pequenos resquícios, né, de toxicidade nos seus tentáculos. Porém, o peixe palhaço produz um muco que consegue ali simplesmente não se queimar com esses pólipos, ok? E aí eles conseguem, como eles são peixes muito pequenos e seriam ali uma presa fácil para qualquer outro predador, eles simplesmente conseguem se alojar, se proteger nesses pólipos aqui, ok? E aí fica mais difícil de algum predador se alimentar desse indivíduo. Então, o peixe palhaço vai estar se beneficiando e o pólipo não vai ter nenhum prejuízo quanto a isso, ok? Agora nós vamos ver as interações interespecíficas negativas, ok? A primeira delas é o amensalismo. Ocorre ali um desenvolvimento onde uma das espécies não vai se beneficiar de forma alguma, certo? Para ela tanto faz, mas porém outra espécie vai perder ali parte, né, da sua espécie, parte da sua população. É o que acontece, por exemplo, com alguns fungos que liberam ali um antibiótico para que haja ali o não desenvolvimento de bactérias no local. Então vejam, o fungo ele produz ali o antibiótico. Porém, ele não se beneficia nessa produção desse antibiótico, ok? Em compensação, as bactérias irão morrer. Então, elas vão estar gerando ali um prejuízo para aquela bactéria, ok? Então, o fungo, ele não se relaciona de forma alguma, porém, o que ele produz vai reduzir a população de bactérias. E, coincidentemente, foi isso que aconteceu quando se produziu a penicilina, né? Um outro tipo de interação interespecífica negativa é a predação, onde acontece o quê? Acontece que um consumidor mata ali para se alimentar e suprime um espécime de uma determinada espécie. Então veja, o predador ele vai estar se beneficiando, ele vai estar aumentando ali a sua população, enquanto a presa ela não se beneficia e ela reduz sua população. E aí nós temos esse exemplo típico aqui entre o tigre e o cervídeo, certo? O tigre predando o cervídeo. O tigre vai se beneficiar e a sua população cresce, enquanto o cervídeo não se beneficia e a sua população reduz. E nós também temos as interações interespecíficas negativas de competição interespecífica. Então, o que é uma competição interespecífica? É nada mais, nada menos quando
dois indivíduos de espécies diferentes ocupam o mesmo nicho ecológico, certo? E aqui nós temos um caso típico entre leões e hienas, certo? Os leões e as hienas ocupam o mesmo nicho ecológico de predadores em determinado ambiente. E aí eles acabam competindo entre si para as presas, em relação às presas. Muitas vezes as hienas vão ficar à margem ali dos leões, certo? Simplesmente porque eles acabam se relacionando de forma a comer os restos que aqueles leões deixaram. Porém, isso seria negacionado ali para as hienas simplesmente porque a oferta de alimento vai ser reduzida naquele ambiente, ok? Já o leão também sofreria dessa pressão das hienas, porque elas simplesmente iriam predar também junto desses indivíduos. Então, na competição interespecífica, eu tenho prejuízo ali das duas espécies, ok? Então, é uma relação negativa, negativa, ok? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.